Muito interessante perceber em quantos momentos, quando a gente passa por alguma situação, quando alguma coisa acontece que nos desagrada, que nos frustra, o como que é difícil a gente conseguir se enxergar fora da situação e conseguir enxergar as oportunidades, as possibilidades que existem naquela situação. É muito comum que a gente, quando está vivendo uma questão, um problema, uma coisa que frustra a gente, que a gente já decrete que aquilo é impossível de ser mudado, que aquilo vai ser assim mesmo, que não vai ter possibilidade de melhora, que não vai ter possibilidade de mudança. A gente acaba criando uma prisão feita pelos nossos próprios pensamentos, né? Pelo nosso próprio modo de pensar. Às vezes, a calma que a gente poderia ter, que traria uma nova solução, ou que nos daria a possibilidade de, de perceber as oportunidades que a gente tem ali de aprendizado, até mesmo de perceber ali uma coisa que a gente pode fazer para melhorar a situação, a gente normalmente não tem, né? Já acontece alguma coisa na nossa vida que nos desagrada, que nos frustra, a gente já muitas vezes se altera, a gente já muitas vezes já se frustra, já fica triste, já fica com raiva, e aí a gente não tem aquela calma que seria necessária, ou pelo menos um pouco de presença para que a gente consiga perceber o quais são as oportunidades que a gente tem ali naquele momento de modificar, de fazer, de compreender. E isso faz, isso faz eu pensar um pouco em quantos momentos das nossas vidas a gente acaba se prendendo através de gaiolas feitas de pensamentos. Não existe alguém que está nos impedindo de fazer algo. Não existe algo externo que necessariamente está nos impedindo de fazer algo, mas é a gente, com os nossos próprios pensamentos, cerceando as nossas possibilidades, né? Proibindo a nós mesmos de realizar algumas coisas. Então, às vezes, você tem o sonho de cantar. Então, aí você tá treinando no canto, adoraria cantar, porque isso é uma coisa que você gosta, vamos dizer assim, usar isso como exemplo. Só que às vezes não tem ninguém de fora falando pra você que você não pode cantar, falando pra você que ninguém vai gostar da sua voz, ninguém vai gostar das suas músicas, enfim. Não tem ninguém externo falando isso. Só que você mesmo, dentro dos seus próprios pensamentos, você pode muito bem se proibir a cantar. Falar, não vou fazer isso não, eu vou passar vergonha. Ah não, ninguém vai gostar disso aqui que eu tô fazendo. Ou seja, antes mesmo de você pôr à prova, perceber se vai ter pessoas que vão gostar ou não da sua voz, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando, você já decreta que não vai ter, você já decreta que não vai poder, e você mesmo se prende em uma gaiola que é feita de pensamentos. Você não consegue ir além dos seus pensamentos, embora não seja uma coisa que te bloqueie substancialmente. Não é uma parede que te bloqueia, não é um órgão que te bloqueia, não é outras pessoas que te impedem. Você não tem o cerceamento da liberdade nesse sentido, mas é você mesmo cerceando sua própria liberdade. É você mesmo se impedindo de fazer aquilo que você quer no fundo, muitas vezes por medo, medo de fracassar, o medo de se frustrar, o medo de não dar certo, ou até medo de dar muito certo e você não saber lidar, né? A gente tem muitos medos durante a vida, então às vezes a gente acha que o que está impedindo a gente é o medo de fracassar, às vezes não, às vezes é o contrário, é o medo de algo dar certo e da gente ter que arcar com aquela responsabilidade toda, da gente ter que arcar com aquilo que vai acontecer, com vamos dizer assim, com o tamanho da influência que a gente vai ter naquilo, e a gente fica com muito medo, a gente mesmo se retrai. E em muitos momentos, né, quando a gente consegue se olhar de fora, ou quando a gente está vendo alguém passando por uma determinada situação, a gente consegue ter essa calma. A gente vê uma outra pessoa passando por uma situação, a gente consegue ver o quanto ela mesmo, pelo próprio mundo emocional, por não saber lidar direito, porque nós estamos em aprendizado e quem que sabe lidar bem com o mundo emocional, né? Mas assim, por a gente não saber lidar bem com o mundo emocional, por a gente não saber lidar com as nossas frustrações, com a nossa raiva,
ou por a gente já ver muitas vezes a vida como uma foto, né, a realidade como uma foto, uma coisa que não muda, que vai ser sempre estática. E na verdade não, a vida ela está sempre se modificando, mudando. Às vezes é o nosso olhar para o passado, é o nosso apego ao passado que não permite que as coisas se modifiquem da forma que precisam. Mas a vida está sempre se modificando, a vida não é uma foto. Mas a gente muitas vezes enxerga a vida dessa maneira. E a gente percebendo essas situações de fora e olhando as pessoas de fora, né, uma situação que alguém está passando que você não está envolvido, você consegue perceber muitas vezes o quanto aquela pessoa ela não está percebendo, ela não tem calma, não tem presença para perceber que aquilo daqui a 2 horas pode ser resolvido. Pode ser que algo aconteça e que aquilo seja resolvido. Mas não, aquela pessoa às vezes, muitos momentos, e a gente faz muito isso, se prende naquela situação, se prende naquele problema, só enxerga o problema, não enxerga nenhum tipo de solução. Se alguém dá algum tipo de solução, ou mesmo fala para você tentar se acalmar, para você esperar alguma resolução, ou esperar que as coisas passem para que você consiga ter uma solução melhor, ou para esperar que algo aconteça, não, você fica com raiva, você fala que não vai dar certo, e que já era, que agora o que você vai fazer, e a gente já começa a se desesperar. E às vezes são coisas que é necessário um tempo para que se resolvam, né? A gente tem um imediatismo tão grande que a gente quer muitos momentos que as coisas se resolvam de uma hora para outra, na hora que a gente quer, mas a vida ela não vai se desdobrar aos nossos caprichos. Então a gente não consegue dar tempo ao tempo, a gente não consegue deixar com que as coisas aconteçam da forma como tem que acontecer. A gente sente que a gente tem que estar o tempo todo controlando, que tudo tem que sempre acontecer do jeito que passa na nossa cabeça. E a grande maioria das coisas não acontece do jeito que a gente imagina, não acontece do jeito que a gente espera, que a gente pensa. Sempre acontece uma coisa diferente e a gente fica muitas vezes se preparando, né? Quem nunca se preparou para um dia específico, para uma coisa que ia acontecer, para um dia que você tinha que ir a tal lugar, ou encontrar tal pessoa, e aí a gente fica pensando em como que vai ser assim, que vai ser de uma forma, de outra, e você fica ali pensando, e quando chega lá na hora, acontece uma outra coisa, totalmente diferente, as conversas são outras, a situação se desenrola de uma maneira. Às vezes você pensa que ela vai em algum lugar que você vai demorar muito, às vezes é rápido, às vezes você pensa que vai ser rápido e demora. Então a gente não tem muito bem um controle sobre essas coisas, nem mesmo uma previsão. Então, quando a gente se desespera muito, a gente não tem que seja um entendimento interno de que a gente não sabe tudo e de que a gente não tem o controle de tudo. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente fica muito desesperado quando uma pequena coisa na nossa vida ela não dá certo do jeito que a gente imagina. E certo do jeito que a gente imagina, porque muitas vezes as coisas acontecem como tem que acontecer, mas a gente tem outra ideia sobre. Então, não é que as coisas estão acontecendo errado, mas é porque eu tenho pensamentos que vão contra aquilo que tem que acontecer. Então, quando não acontece uma coisa que eu estava esperando, ou acontece uma coisa que vai contra aquilo que eu estava esperando, que não era o que eu estava esperando, eu muitas vezes entro em frustração, entro em raiva, fico desesperado. E muitas vezes é esse desespero, é esse desespero, é esse senso de querer controlar tudo, esse meu acesso emocional que faz com que eu ache que está tudo errado, que nada vai dar certo, eu já começo a me desesperar. É isso que muitas vezes não me dá a possibilidade, a calma, a presença naquele momento, de eu perceber uma oportunidade que está ali passando para mim, ou um aprendizado, ou simplesmente o desenrolar da cena. Eu não percebo esse desenrolar, né? Eu não permito que esse desenrolar aconteça, porque eu estou muito fora do presente, eu estou muito perdido nas minhas ilusões, eu estou muito perdido naquilo que eu acho que é certo, naquilo que eu acho que é errado. Então, por estar muito preso aos meus próprios pensamentos, eu não consigo perceber a realidade, eu não consigo estar presente ali naquele momento para fazer aquilo que tem que ser feito, ou para simplesmente esperar se for isso que tem que ser feito. Às vezes eu não preciso fazer nada, mas eu preciso esperar que as coisas aconteçam
E aí eu preciso estar aberto para as oportunidades que podem aparecer, para as possibilidades de fazer algo ou de pensar em algo para resolver aquele problema. Mas se a gente fica totalmente desesperado, totalmente num acesso emocional, se a gente se desespera, e se ali a gente já se prende nos pensamentos, nos nossos próprios pensamentos e nas nossas próprias crenças, dizendo que aquilo não vai dar certo, que não tem chance de melhora, a gente mesmo está se impossibilitando num mundo de infinitas possibilidades, que podem acontecer milhares de coisas, e a gente está dizendo que nada pode acontecer. Então a gente mesmo está se limitando. E aí não tem como a gente esperar, se é a gente mesmo que se limita, que a vida se apresente de uma outra forma. Porque a vida ela pode se apresentar de milhares de formas, mas eu estou preso na minha forminha. Eu estou preso na forma como eu acho que tem que ser. E se não for daquele jeito que eu espero, então não serve. Se não for do jeito que eu quero, então não serve. Eu vou ficar bravo, vou ficar triste, vou ficar frustrado. E eu não quero saber de outra forma, eu quero que seja dessa forma. Né? Se eu quero um relacionamento, se não for com essa pessoa eu não quero. Entende? Eu quero um trabalho, mas se não for assim, eu não quero. E aí a gente se fecha para milhares de possibilidades. Possibilidades diferentes, muito positivas, que realmente iam nos fazer bem, que realmente iam servir pra gente. Só que a gente fica preso num muro feito de pensamentos. De, isso não existe, não tem possibilidade. Antes mesmo de realmente não ter possibilidade nenhuma, às vezes, antes da gente ter a tentativa para ver se vai funcionar ou não, a gente mesmo já decreta que não vai funcionar. Então, às vezes uma situação acontece e alguém dá ideia, conversa com tal pessoa, pergunta em tal pessoa, às vezes ela conhece alguém, às vezes ela te ajuda. A gente, antes mesmo de fazer a tentativa, a gente já pensa, não vai adiantar nada, essa pessoa, ela é assim, essa pessoa ela não vai conseguir me ajudar, ela não conhece ninguém, sem nem mesmo tentar. E às vezes essa falta de tentativa que ia poder nos ajudar naquela situação. O que eu tô querendo dizer aqui, com essas várias coisas soltas que eu tô dizendo, é que assim, que em muitos momentos, se a gente tivesse presença e calma, pouquinha, que a gente tivesse ali, ou pelo menos um entendimento de que existem coisas que se desenrolam fora do nosso campo de visão, fora do nosso campo de percepção, que às vezes, aparentemente para os nossos olhares, aquilo está estagnado, está parado, mas na verdade aquilo nos bastidores está se movimentando. Se a gente tivesse esse entendimento de esperar um pouco mais, a gente ia perceber que muitas das coisas que a gente se desespera, que a gente fala que a gente não vai conseguir, e que a gente fica com medo, e que a gente fica inseguro, se a gente tivesse essa calma, essa presença, a gente ia conseguir relaxar um pouco para a gente poder perceber, deixar as coisas se desenrolarem a primeiro momento, e em segundo momento a gente conseguir perceber coisas que a gente pode fazer com mais clareza, coisas que podem nos ajudar no momento de algum desafio. A gente vai ter essa calma, essa presença para perceber. A gente não vai ficar desesperado. E o próprio desespero é o que vai impedir a gente de enxergar essas possibilidades. Porque a gente só vai ver uma coisa só, a gente só vai ver o problema. A gente não vai conseguir olhar para as outras coisas. A gente vai estar preso, olhando fixo para o problema. Então, em alguns momentos de desafio, é muito interessante quando a gente consegue respirar e simplesmente, embora pareça uma postura para muitas pessoas de derrota, não é uma postura de derrota, mas você respirar fundo e você se entregar para a vida, porque o controle não está na nossa mão. A gente tem uma administração de algumas coisas, mas o controle não está na nossa mão. Então, quando a gente consegue respirar fundo, e entrar numa postura de entrega perante a vida, não é entrega de eu não vou fazer nada, não é uma entrega de eu vou cruzar meus braços, é uma entrega de nesse momento eu não consigo ver nenhuma possibilidade, nesse momento eu não sei o que fazer. Então eu vou me entregar para esse momento, eu vou aceitar que ele tá acontecendo, para que eu consiga ter a inspiração do que fazer, para que eu consiga ter intuição do que fazer, para que eu consiga perceber o que eu posso fazer. Ou então, se eu não conseguir resolver essa situação, que eu não perca a minha saúde, que eu não perca a minha calma, que eu não perca a minha felicidade, a minha alegria de viver por causa desse problema. Eu vou ter que aprender a conviver com isso. Mesmo sendo dolorido, mesmo sendo desconfortável, mas eu vou ter que aprender a lidar com isso. Porque se isso está se apresentando, não tem possibilidade de modificar,
Então eu vou ter que aprender a lidar com isso. E o melhor é que eu aprenda a lidar bem com isso. Que eu não fique me desesperando sempre que eu me deparar com esse problema. Então quando a gente tem a calma necessária, quando a gente tem um pouco de presença, quando a gente tem entendimento que a gente não tem o controle das coisas e que em muitos momentos o que faz as coisas se resolverem é a gente aceitar que elas estão acontecendo, a gente consegue se olhar muitas vezes de fora, né, ter esse olhar de fora, para perceber o que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar, mesmo que não consiga, mas a gente vai estar tentando, o que a gente pode fazer ali para tentar modificar a situação, ou se não puder modificar, o que a gente pode fazer para aceitar aquela situação, para que a gente consiga lidar com aquela situação do melhor jeito. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para algumas pessoas. Estou agradecendo aqui todo mundo que ficou até aqui. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até os próximos vídeos, os áudios, os próximos conteúdos.